Os fluxos de trabalho do Automation Edge podem capturar processos comerciais ou de TI. Você também pode criar fluxos condicionais nos fluxos de trabalho. Olá, eu sou Siema, da Automation Edge Professional Services. Neste vídeo mostrarei a etapa do Switch Case Process Studio. A etapa Switch Case encaminha linhas de dados para diferentes fluxos no fluxo de trabalho do Process Studio, e com base em condições. Podemos criar fluxos condicionais no Process Studio, usando as etapas do Process Studio, Filter Rows e Switch Case. Neste vídeo mostrarei a etapa Switch Case. Vamos descrever a etapa Switch Case. A Switch Case é uma etapa do plugin de fluxo. No Process Studio, a etapa Switch Case encaminha linhas de dados para uma ou mais etapas de destino, com base no valor encontrado em um determinado campo. Em outras palavras, ela alterna as linhas para determinadas etapas de destino com base no valor do caso no campo. É como a instrução Switch Case encontrada em linguagens de programação populares. A etapa Switch Case pode ter um ou vários saltos de saída, dependendo do número de casos definidos. Agora vamos dar uma olhada nas opções de configuração da etapa. Opções de configuração da etapa Switch Case no Process Studio. Estou no Process Studio, no plugin de fluxo. Arraste e solte a etapa Switch Case na tela do espaço de trabalho do Process Studio. Vamos clicar 2 vezes na etapa para ver as opções de configuração. O primeiro campo é o nome da etapa. Forneça um nome para a etapa como você gostaria que ela aparecesse no fluxo de trabalho, no espaço de trabalho ou na tela. O nome deve ser exclusivo em um único fluxo de trabalho. Você pode iniciar o nome da etapa com uma abreviação do nome da etapa. Digamos um sublinhado, um nome descritivo que descreva a finalidade da etapa. Digamos que neste caso eu queira alternar o caso, com base na marca agregada. Portanto, deixe-me dizer marcas. O próximo passo é o nome do campo a ser alternado. Especifique o nome do campo que contém o valor a ser usado como base para o roteamento de linhas. Você pode selecionar um campo na lista suspensa. Atualmente não há campos de entrada, portanto, a lista está em branco. Portanto, deixe-me criar algumas etapas de entrada com campos de entrada. Por enquanto, clique em OK. Em primeiro lugar, vou arrastar e soltar uma etapa de grade de dados. Vou configurar a etapa. Configurei os campos de metadados, nome do aluno, notas agregadas e grade. Na guia de dados, forneci uma lista de 10 alunos com notas agregadas e as notas correspondentes. Vamos clicar em OK. Vou unir a etapa da grade de dados à etapa do caso de alternância. Vamos voltar à etapa do caso de troca. Portanto, no nome do campo para alternar, os campos de entrada agora estão visíveis. Deixe-me selecionar a nota. Assim, a etapa usa o valor da nota como base para o roteamento de linhas. O próximo passo é usar a comparação String Contains. Ative a caixa de seleção para enviar linhas para a primeira etapa cujo valor do caso esteja contido no valor da cadeia de caracteres do campo. Ou, em outras palavras, o valor do caso é encontrado em qualquer lugar do campo que está sendo testado. Se desmarcada, o valor deve corresponder exatamente ao campo. Deixaremos essa opção desmarcada. O próximo é o tipo de dados do valor de caso. No meu caso, grau é uma string. Máscara de conversão de valor de caso. Especifique a máscara de conversão do valor especificado. Geralmente é aplicável a valores numéricos e de data. O próximo é símbolo decimal do valor em maiúsculas e minúsculas. Especifique o símbolo decimal para o nome do campo a ser alternado. Normalmente ele se aplica a valores numéricos e a um ponto ou uma vírgula. Especifique o símbolo de agrupamento de valores de maiúsculas e minúsculas para o nome de campo a ser alternado. Normalmente ele se aplica a valores numéricos e a um ponto ou uma vírgula. A próxima é a tabela de valores de caso. Aqui você pode especificar um valor e um par de etapas de destino, um por linha na tabela. Para especificar um valor nulo, deixe o campo de valor em branco e especifique apenas a etapa de destino. Observe que é possível especificar a mesma etapa de destino mais de uma vez. Na tabela, você pode selecionar uma etapa de destino na lista de valores. No momento, ela está vazia. Agora vamos configurar as etapas de destino. Precisamos de algumas etapas de destino no fluxo de trabalho. Portanto, para os fins desta demonstração, criarei 3 etapas de destino para armazenar as informações dos alunos por série. Portanto, arrastarei e soltarei 3 etapas do Excel Writer. A primeira para armazenar os alunos com nota de distinção, a segunda para armazenar os alunos com nota de aprovação e a terceira para armazenar os alunos com nota de reprovação, com a nota de reprovação. Então, por enquanto, vou clicar em OK e definir as etapas de destino. Etapas. Adicionei 3 etapas do Excel Writer e configurei os respectivos nomes de arquivo.
Agora você pode conectar o caso de alternância a uma etapa e pode selecioná-lo como a etapa de destino padrão ou criar uma etapa de destino padrão. Etapa e selecioná-lo como a etapa de destino padrão ou criar um novo caso de destino. Portanto, antes de mais nada, vou selecionar a etapa de destino padrão. Então vamos verificar a configuração do caso de mudança. A etapa de destino padrão aparece separadamente e não faz parte da tabela de valores do caso. Agora, deixe-me conectar a segunda etapa e quero criar um novo caso-alvo. Vamos verificar a configuração da etapa. Como você pode ver, ele criou a etapa de destino para na etapa 2 do Excel Writer e no valor copiou o mesmo. Portanto, nesse caso, quero escrever aqui o valor. Pass. Portanto, quando o valor da nota for aprovado, o aluno devem ser armazenadas na etapa de destino. Esse é o Microsoft Excel Writer 2. Deixe-me clicar em OK. Agora vou me conectar à terceira etapa do Excel Writer 3 e quero criar um novo caso de destino. Vamos voltar ao caso de troca. Então, mais uma vez, para a etapa de destino Excel Writer 3, desejo definir o valor fail. Portanto, todas as linhas com grau de reprovação devem ir para a etapa Excel Writer 3. E o restante das linhas, ou seja, os alunos com distinção, devem ir para o Excel Writer 1. Essa é a etapa padrão. Clique em OK. Agora, se eu excluir o salto, você poderá reconfigurar os saltos. Essa era a etapa de destino padrão. Esse era o caso quando o valor da nota era aprovado. E este é o caso quando o valor é fail. Vamos verificar a etapa do caso de troca. Então, criei os hops primeiro, mas você pode vir diretamente aqui e preencher a tabela. Você pode fornecer o valor e selecionar a etapa de destino na lista. Por exemplo, se eu tiver um terceiro caso, posso selecionar uma etapa de destino e fornecer um valor de caso. Isso conclui a configuração da etapa de troca de caso. Vamos recapitular. Neste vídeo, discutimos a descrição da etapa Switch Case e as opções de configuração da etapa para criar um fluxo condicional nos fluxos de trabalho do Process Studio. Em um vídeo anterior, vimos a etapa da linha de filtro para criar fluxo condicional nos fluxos de trabalho do Process Studio. O Automation Edge pode ajudá-lo a dar início à sua jornada de transformação digital. Você pode mapear rapidamente seus processos de negócios ou de TI para os fluxos de trabalho do Automation Edge, com as inúmeras ações ou etapas pré-criadas do Process Studio.